Olá! Seja bem-vindo ao canal Mental Impulse. Se você está aqui, significa que você quer ser melhor, individualmente, financeiramente e socialmente. Parabéns! Você faz parte da pequena porcentagem de pessoas no mundo que toma essa atitude. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento. Aviso: este vídeo contém ativadores sonoros e visuais que auxiliam na compreensão, foco e mentalização das informações. Essa é a 13ª parte de Quem Pensa, Enriquece, de Napoleão Hill. Qualquer um pode criticar. Examinemos alguns sintomas do medo à crítica. A maioria das pessoas permite que parentes, amigos e o público em geral os influencie a tal ponto que não podem viver suas próprias vidas, de medo das críticas. Inúmeras pessoas cometem erros no casamento, aguentam firme e atravessam a vida desencantadas e infelizes, por temerem as críticas que poderiam vir, se corrigissem o erro. Todos os que sentiram essa forma de medo conhecem os danos irreparáveis que produz, destruindo a ambição e o desejo de realizar. Milhões de pessoas deixam de adquirir instrução tardia, após terem parado de estudar, por temerem as críticas. Inúmeros homens e mulheres, tanto jovens como velhos, deixam que parentes lhes estraguem a vida, em nome do dever, por temerem críticas. O dever não requer que alguma pessoa se sujeite à destruição de suas ambições pessoais e do direito de viver a própria vida, da maneira que quiser. As pessoas se recusam a arriscar-se nos negócios, por temerem as críticas que podem surgir se falharem. O medo à crítica, em tais casos, é mais forte que o desejo de sucesso. Muita gente se recusa a um alto objetivo ou deixa de escolher uma carreira, por temer a crítica de parentes e amigos, que possam dizer: não tenha metas tão altas, vão pensar que você é louco. Quando Andrew Carnegie sugeriu que eu dedicasse 20 anos à organização de uma filosofia de realização individual, meu primeiro impulso de pensamento foi o de medo do que as pessoas pudessem dizer. A sugestão deu-me um objetivo bem mais fora de proporção do que tudo que até então concebera. Rápido como um raio, meu espírito começou a criar álibis e desculpas, todas reconhecíveis pelo temor inerente de críticas. Algo dentro de mim dizia: você não pode fazê-lo, a tarefa é grande demais e exige tempo demais, o que pensarão os parentes? Como é que você vai ganhar a vida? Ninguém organizou, jamais, uma filosofia do sucesso. Com que direito você crê fazê-lo? Quem é você, na verdade, para ter tão alto objetivo? Lembre-se de sua origem humilde e o que sabe sobre filosofia. Vão pensar que você é louco, e pensaram mesmo. Por que é que ninguém fez isso antes? Essas e muitas outras perguntas vieram-me à mente, exigindo atenção. Parecia que o mundo inteiro voltará a atenção para mim, de repente, com o propósito de ridicularizar-me, para que eu desistisse do desejo de realizar a sugestão de Carnegie. Tive uma ótima oportunidade, nessa ocasião, de matar toda a ambição, antes que essa pudesse dominar-me. Mais tarde, na vida, depois de analisar milhares de pessoas, descobri que a maioria das ideias são natimortas e precisam ter o sopro de vida injetado nelas, através de planos definidos de ação imediata. O tempo de cultivar a ideia é o de seu nascimento, cada minuto a mais de vida dá-lhe melhor oportunidade de sobrevivência. O medo da crítica está no fundo da destruição da maioria das ideias, que nunca alcançam o estágio do planejamento e da ação. Criaram suas próprias oportunidades. Muita gente crê que o sucesso seja resultado de oportunidades favoráveis. Existe certa base para tal crença, mas os que dependem completamente da sorte ficam quase sempre decepcionados, porque se esquecem de outro fator importante, imprescindível para que se tenha certeza do sucesso. E o conhecimento com o qual oportunidades favoráveis podem ser feitas de encomenda. Durante a depressão, o comediante W.C. Fields perdeu todo o dinheiro e se encontrou sem renda, sem emprego e sem meios de subsistência. O vaudeville não mais existia. Estava, além disso, com mais de 60 anos, idade em que muitos se consideram velhos. Tão ansioso estava por voltar a representar, que se ofereceu para trabalhar de graça,
Num campo novo, cinema. Além dos outros aborrecimentos, ainda caiu e machucou o pescoço. Para muitos, esse teria sido o momento de desistir e fugir. Mas Fields era persistente. Sabia que se continuasse, teria oportunidades, mais cedo ou mais tarde, e foi o que aconteceu, mas não por pura sorte. Marie Dressler achou-se totalmente sem recursos, sem dinheiro, sem emprego, quando estava na casa dos 60. Também ela procurou oportunidades e teve-as. Sua persistência trouxe-lhe assombroso triunfo, tarde na vida, muito além da idade em que a maioria dos homens e mulheres não mais tem ambição de realizar. Ed Cantor perdeu o dinheiro no colapso da bolsa, em 1929, mas possuía ainda persistência e coragem. Com isso, mais 2 olhos proeminentes, voltou a ter uma renda de $10.000 semanais. Em verdade, com persistência é possível continuar, mesmo sem muitas outras qualidades. A única oportunidade em que se pode ter o luxo de confiar é a oportunidade feita por nós mesmos. Essa vem da aplicação da persistência. O ponto de partida é o propósito definido. Tudo o que queriam era um ao outro. Era uma vez um homem, que era rei de grande império. Em seu coração, todavia, não era rei, e sim um homem solitário. Como príncipe de Gales, por mais de 40 anos, foi alvo de princesas casadoras de toda a Europa, que se encontravam a seus pés. Não podia ter vida particular, e quando se tornou Eduardo VI enfrentou um vazio pessoal dificilmente entendido por seus alegres súditos, vazio que só poderia ser preenchido pelo amor. E o Wallis Simpson? 2 vezes, não tendo encontrado amor, tivera a coragem de continuar a busca. Seu primeiro dever era amar. Qual a coisa mais importante do mundo? O mestre chamou-a de amor, não regras impostas pelo homem, críticas, amargura ou calúnia, não o casamento político, e sim o amor. Ao pensar em Wallis Simpson, pense em alguém que sabia o que queria e abalou um grande império para obtê-lo. Mulheres que se queixam de que esse mundo é dos homens, que as mulheres não têm oportunidades iguais de vencer, devem a si mesmas estudar cuidadosamente a vida dessa mulher incomum que, numa idade em que a maioria das mulheres se consideraria velha, conquistou o solteirão mais procurado do mundo. E Eduardo VII? Será que pagou preço alto demais pelo amor da única mulher que quis? Só nos restam conjecturas. Mas podemos ver a decisão, podemos ver que a decisão teve preço, que o preço foi pago e pago abertamente. O Império Britânico deu lugar a uma nova ordem mundial. O Duque de Windsor e sua mulher reconciliaram-se, finalmente, com a família real. Sua história de amor, de persistência, de um preço pago e amor triunfante, parece pertencer à época longínqua. Mas devemos lembrar-nos de que os dois procuraram o maior tesouro do mundo e exigiram-no. Examine as primeiras 100 pessoas que encontrar, pergunte-lhes o que mais querem na vida e 98 não serão capazes de dizê-lo. Se os apertar por respostas, alguns dirão segurança, muitas dirão dinheiro, outros felicidade, outros ainda fama e poder, alguns poderão dizer reconhecimento social, vida fácil, capacidade de cantar, dançar ou escrever, mas nenhum será capaz de definir os termos ou dar a menor indicação de um plano, pelo qual esperam alcançar os desejos vagamente formulados. Riquezas não reagem a desejos. Só reagem a planos definidos, apoiados em desejos definidos, através de constante persistência. 4 passos para a persistência. Há 4 passos simples que conduzem ao hábito da persistência. Não exigem grande quantidade de inteligência, nem quantidade especial de instrução, e exigem pouco tempo ou esforço. Os passos necessários são: 1. Propósito definido, apoiado por um desejo ardente de realização. 2. Plano definido, expresso em ação contínua. 3. Mente hermeticamente fechada contra quaisquer influências negativas ou desanimadoras, incluindo sugestões negativas de parentes, amigos e conhecidos. 4. Aliança amistosa com uma ou mais pessoas,
que nos encorajem a seguir tanto o plano como o propósito. Os 4 passos precedentes são essenciais ao sucesso, em todos os setores da vida. O propósito total dos 13 princípios dessa filosofia é capacitá-lo a dar tais passos como uma questão de hábito. São passos pelos quais se pode controlar o próprio destino econômico. São passos que conduzem à liberdade e independência de pensamento. São passos que conduzem à riqueza, em pequena ou grande quantidade. São passos que conduzem ao poder, à fama e ao reconhecimento do mundo. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita. Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química, que dá acesso a forças sobrenaturais. A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto. Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente, ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com um pouco mais, no início, que a persistência. Ou Thomas A. Edison, que com menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis. Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford ano após ano, num longo período de anos, daí, a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência, em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida, comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças, e observemos como todos eles têm um traço predominante, em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Essad Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugrue, no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. São passos que garantem oportunidades favoráveis. São passos que convertem sonhos em realidades físicas. São passos que conduzem à vitória sobre o temor, desânimo e indiferença. Há uma recompensa magnífica para todos os que aprenderem a dar os 4 passos. É o privilégio de redigir o próprio ingresso, fazendo a vida conceder o preço que se lhe pede. Pode-se obter auxílio da inteligência infinita. Qual o poder místico que dá aos homens de persistência a capacidade de dominar as dificuldades? A qualidade da persistência implanta na mente alguma forma de atividade espiritual, mental ou química, que dá acesso a forças sobrenaturais. A inteligência infinita se coloca ao lado da pessoa que luta mesmo depois que a batalha foi perdida, com o mundo inteiro do lado oposto. Essa e muitas outras perguntas similares surgiram-me na mente, ao observar homens como Henry Ford, que começou do nada e construiu um império industrial de vastas proporções, com um pouco mais, no início, que a persistência. Ou Thomas A. Edison, que com menos de 3 meses de escola se tornou o maior inventor do mundo, convertendo a persistência na máquina de falar, na máquina de filmes e na luz incandescente, para não mencionar meia centena de outras invenções úteis.
Tive o feliz privilégio de analisar tanto Edison como Ford ano após ano, num longo período de anos, daí, a oportunidade de estudá-los de perto, o que me faz falar com conhecimento de causa, ao dizer que não achei outra qualidade senão a persistência, em nenhum deles, que mesmo remotamente sugerisse a fonte principal de suas realizações. Ao fazer um estudo imparcial de profetas, filósofos, homens milagrosos e líderes religiosos do passado, chega-se à conclusão inevitável de que a persistência, a concentração de esforços e o propósito definido foram as fontes principais de suas realizações. Consideremos, por exemplo, a estranha e fascinante história de Maomé. Analisemos sua vida, comparando-o a homens de realizações nessa época moderna de indústria e finanças, e observemos como todos eles têm um traço predominante, em comum: a persistência. Se você está vivamente interessado em estudar o estranho poder que dá potência à persistência, leia uma biografia de Maomé, principalmente a de Essad Bey. Esta breve apreciação do livro, feita por Thomas Sugrue, no Herald Tribune, fornecerá uma amostra do que irão saborear os que consagrarem o tempo necessário à leitura da história toda de um dos exemplos mais assombrosos do poder de persistência que a civilização conhece. O último grande profeta. Apreciação de Thomas Sugrue. Maomé era profeta, mas nunca fez nenhum milagre. Não era místico, não possuía instrução formal e só começou sua missão aos 40 anos. Ao anunciar-se como mensageiro de Deus, trazendo as novas da verdadeira religião, foi ridicularizado e rotulado de lunático. Crianças passavam-lhe a rasteira e mulheres jogavam-lhe sujeiras. Foi banido de sua cidade natal, Meca, e seus seguidores privados dos bens e mandados ao deserto, para junto dele. Depois de ter pregado durante 10 anos, nada mais pode apresentar senão desterro, pobreza e ridículo. Entretanto, antes que outros 10 anos se passassem, era ditador da Arábia, governador de Meca e líder de nova religião mundial, que se alastraria até o Danúbio e os Pirineus, antes de exaurir o ímpeto que ele lhe dera. Esse ímpeto era triplo: poder de palavras, eficácia da oração e o parentesco do homem com Deus. Sua carreira não tinha sentido. Maomé nasceu de membros empobrecidos de uma família importante de Meca. Meca, encruzilhada do mundo, abrigo da pedra mágica chamada de Caaba, grande cidade do comércio de todas as rotas comerciais, por ser anti-higiênica, mandava suas crianças para o deserto, para serem criados pelos beduínos. Maomé foi assim criado, sugando força e saúde do leite de mães nômades. Pastor de ovelhas, logo foi contratado por rica viúva, como líder de suas caravanas. Viajou por todo o mundo oriental, falou a muitos homens, de diversos credos, observando o declínio do cristianismo em seitas belicosas. Quando completou 28 anos, Khadija, a viúva, viu-o com bons olhos e se casou com ele. O pai dela teria objetado a tal casamento, por isso ela o embebedou e segurou enquanto ele dava a bênção paterna. Nos 12 anos seguintes, Maomé viveu como comerciante rico, respeitado e muito sagaz. Depois, começou a vaguear pelo deserto, retornando um dia com o primeiro verso do Corão e disse a Khadija que o arcanjo Gabriel lhe aparecerá, dizendo que lhe cabia ser mensageiro de Deus. O Corão, a palavra revelada por Deus, era o que mais se assemelhava a um milagre na vida de Maomé. Nunca fora poeta, não possuía o dom da palavra. Contudo, os versos do Corão, quando os recebia e os recitava aos fiéis, eram melhores que quaisquer versos produzidos pelos poetas profissionais das tribos. Isso, para os árabes, era um milagre. Para eles, o dom da palavra era o maior dom e o poeta todo-poderoso. Além disso, o Corão dizia que todos os homens eram iguais perante Deus e que o mundo deveria ser um Estado democrático, o Islã. Foi essa heresia política, mais o desejo de Maomé de destruir os 360 ídolos do pátio da Caaba, que causaram seu banimento. Os ídolos traziam as tribos do deserto a Meca, o que significava negócios. Por isso, os comerciantes de Meca, os capitalistas, dos quais Maomé fizera parte, caíram sobre ele.
Retirou-se, então, para o deserto e proclamou a soberania sobre o mundo. A ascensão do Islã começou. Do deserto veio a chama que não mais se extinguiria, um exército democrático, lutando como uma unidade só e preparado a morrer sem pestanejar. Maomé convidará judeus e cristãos a unir-se a ele, pois não estava criando uma nova religião. Chamava a todos os que acreditavam num único Deus, para que se unissem numa única fé. Tivessem os judeus e cristãos aceito seu convite, o Islã teria conquistado o mundo. Não o fizeram. Nem sequer aceitaram a inovação de Maomé, de uma guerra mais humana. Quando os exércitos do profeta entraram em Jerusalém, ninguém foi morto por causa da fé professada. Séculos depois, quando os cruzados entraram na cidade, nenhum homem, mulher ou criança muçulmana foi poupada. Os cristãos só aceitaram uma ideia muçulmana, o lugar de estudo, a universidade. Pontos a fixar. A persistência transforma o caráter como o carbono modifica o ferro quebradiço em aço invencível. Com persistência, você desenvolverá um quociente mágico de consciência de dinheiro, enquanto o subconsciente está em atividade constante para obter-lhe o dinheiro que deseja. Um inventário de persistência, em 8 itens, mostra-lhe onde criar persistência dentro de si mesmo. 8 áreas de treinamento especial fornecem alvos precisos para a sua persistência. Gente como Fanny Hurst, Kate Smith, W.C. Fields dão-nos verdadeiras lições sobre o valor da persistência. Maomé e outros nos mostram como a persistência muda o curso da história. 4 passos simples conduzem ao hábito da persistência, quebrando também quaisquer influências negativas ou desanimadoras que possam tê-lo afetado até agora. Observe onde as coisas vão mal, verá como o mal acaba indo embora. Para a continuação do livro, acesse o próximo vídeo, na playlist Quem Pensa, Enriquece, Napoleão Hill. Para apoiar o canal, não esqueça de inscrever-se, curtir, comentar e compartilhar. Demonstre sua gratidão às pessoas que colaboram para seu desenvolvimento.